quero dar as boas-vindas a você, a este cenário maravilhoso. Sabe, eu andava por aqui quando criança, pensando no futuro, pensando naquilo que eu poderia realizar como um radialista, como um comunicador. Muitas vezes andei por aqui, trabalhando, ajudando meu pai, minha mãe, nas lavouras que tínhamos exatamente aqui. Muitas vezes roçando esse pasto e, claro, os pensamentos vinham e a gente viajava. E um dos pensamentos, e que eu confesso a vocês, muitas vezes me aterrorizava, eram os pensamentos sobre os tempos do fim, a volta de Jesus e, para piorar, a grande tribulação. Lembro-me muito bem quando surgiu o livro O Alinhamento dos Planetas. E aí veio o disco também, o LP, onde estavam gravadas mensagens que falavam sobre o alinhamento dos planetas. Aquilo fez com que eu e até meus irmãos a gente andasse por aí falando sobre isso e extremamente preocupados. E, por que não dizer, aterrorizados. Mas hoje, entendendo melhor todas as coisas, eu posso ver esperança. Em tudo isso, esperança. Que coisa gloriosa, magnífica saber que um dia eu terei a oportunidade de estar reinando com Cristo aqui nesta terra. Porque o milênio é isso mesmo. É o reino de Cristo estabelecido de forma completa aqui nessa terra. Eu sei também que, no decorrer desta série, quem sabe algumas pessoas vão até ter alguma situação de controvérsia, mas não é assim, Edson Bruno. Eu não quero estabelecer um ponto de controvérsia ou levantar uma bandeira, nada disso. O que eu desejo é falar sobre as coisas futuras, porque futuro é esperança. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós trabalhamos para abençoar os nossos filhos, não é verdade? Nós queremos que eles possam ir muito bem no futuro. Meu pai sempre dizia: olha, meu filho, eu estou plantando esse pinheiro aqui para você. Para você e para os seus irmãos e para vocês eu estou plantando aqui. Ele olhava para o futuro e com esperança, tentando semear esperança em nós. E desta forma nós precisamos analisar estes assuntos sobre o futuro. Eu vou dizer a vocês que nós vamos abrir muito a Bíblia nesta série. E vamos fazer isso com calma, vamos fazer isso com tranquilidade. Aqui nesse cenário, eu diria, para mim, espetacular. Este verde maravilhoso, as águas que correm logo ali embaixo, o microfone captando um pouquinho do ruído das águas, o microfone captando o ruído dos grilos por aqui. Seja bem-vindo a esse cenário. Bom, milênio, eu disse, o reino de Cristo estabelecido de forma completa e literal aqui nessa terra. O milênio vai nos trazer surpresas maravilhosas. Uma delas está revelada em Apocalipse. É exatamente em Apocalipse capítulo 20 que a gente pode basear aquilo que nós estamos falando. Em apenas 7 versículos do capítulo 20 de Apocalipse, nós temos, preste atenção, 6 vezes a palavra milênio. O que é milênio? Mille, do latim, mil. Mille, 1000 anos. É isso que nós temos em Apocalipse capítulo 20. Agora uma mudança de cenário. Eu estava lá em cima, naquela colina, mas vou me dirigir para um local que me permitirá falar sobre este livro da Bíblia, que é a peça-chave para a nossa série. Onde foi escrito o Apocalipse? Quem o escreveu?
Há um local aqui nesse terreno que eu e meus irmãos passávamos incríveis momentos juntos. Nós chamávamos de A Pedra. Faz algum tempo que não venho aqui, mas sinto em meu coração de ir até lá. Uma grande etapa vencida já. Uma pequena pausa aqui. Já estou chegando ao local escolhido para gravar a próxima parte do episódio de hoje. Vamos lá. É isso aí, acabo de chegar. A famosa pedra, como chamávamos. Este é o cenário. Aqui passamos a nossa infância, trabalhando, limpando os pastos, roçando, tirando os matos por aí. Aqui colocamos as iniciais de nossos nomes, inclusive as iniciais do nome do nosso querido Jackson, meu irmão que partiu aos 28 anos, está por aqui, registrada. Quando trabalhávamos, fazíamos uma pausa para fazermos isso. Este cenário aqui nos permite fazer uma viagem à ilha de Patmos. Foi na ilha de Patmos que João recebeu esta revelação maravilhosa do Apocalipse. Foi na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica com rochas parecidas com esta, repleta de cavernas muito escuras. Pois foi exatamente na ilha de Patmos que os céus se abriram. E Jesus Cristo revelou para João aquilo que hoje nos permite, pela fé, contemplarmos os céus se abrindo. E Jesus Cristo voltando nas nuvens. A revelação que João teve na ilha de Patmos nos promove hoje a um lugar especial, a um lugar onde a principal plataforma é a fé. E esta fé nos traz possibilidades de nos enxergarmos reinando com Cristo no milênio. Mas vamos falar um pouquinho sobre João, vamos abrir a palavra. Alguém já disse que ninguém conhecia melhor Jesus Cristo do que João. E quando abro os evangelhos, eu entendo essa verdade, porque nos evangelhos há referências de João como o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo que aproximou-se de Jesus de uma forma muito especial. Convido você para a gente abrir a Bíblia em João 13, 23. Diz assim, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Temos também João, capítulo 19, versos 26 e 27. Algo extraordinário aqui, que mostra a intimidade de João com Jesus. Ouça bem, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Este verso nos mostra o grau de intimidade que havia entre Jesus e o apóstolo João. Essa intimidade de Jesus com João permite algo extraordinário que a gente contempla aqui. Os estudiosos aceitam que estas referências aqui que tratam do discípulo a quem Jesus amava, trata-se exatamente de João, o apóstolo João, este que foi exilado mais tarde na ilha de Patmos. Eu sempre costumo analisar assim, tinha a grande multidão que seguia Jesus. João capítulo 6, verso 2. E grande multidão continuava a segui-lo. Estavam seguindo Jesus porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Uma grande multidão seguia Jesus. Depois da grande multidão, temos os 70, ou conforme o manuscrito, os 72 discípulos.
Está registrado em Lucas, capítulo 10, e o verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E depois Jesus escolhe 12 discípulos. Estão lembrados? Claro que sim. Marcos, capítulo 3, versos 13 e 14. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Aqui estavam os 12. Mas entre os 12 nós vamos encontrar 3 mais achegados a Jesus. Você lembra? Pedro, Tiago e João. Observe só, aqui estava João. Lá em Marcos, capítulo 9, vamos abrir. Marcos, capítulo 9, versos 2 e 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Que cenário incrível, hein? Pedro, Tiago e o nosso João estavam lá com Jesus na transfiguração. Que experiência maravilhosa esta! Agora, entre esses 3, nós vamos ter um discípulo que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Que intimidade maravilhosa tinha Jesus com João e João com Jesus.